ele foi colocado o fundo de escala dele para trabalho em 10 volts DC. Então a gente tem aqui é 0 volt, aqui é 10 volts. E a fonte é uma fonte de 10 volts. Então vou pegar os terminais do voltímetro, terminal vermelho positivo, colocar aqui sobre o indutor e o terminal preto negativo, colocar aqui, certo? Imaginemos que num primeiro momento essa chave tivesse aberta, então não estaria passando corrente aqui, tá certo? Então quando a gente fecha a chave aqui e começa a passar corrente aqui nesse sistema, primeiro de tudo, este indutor aqui, ele vai apresentar uma tensão de 10 volts. A agulha faz isso, na hora que você liga, vai para o máximo, vai para 10 volts aqui. E a corrente, se a gente tiver uma lâmpada, a lâmpada ela vai estar, num primeiro momento, uma luminosidade muito baixa. E conforme o tempo lá do transiente, né, se vai vencendo com o transiente de corrente, essa força, essa lei de Lenz, né, essa força contra eletromotriz, né, força contra eletromotriz produzido por essa bobina, porque aqui nós temos a força eletromotriz. Então temos a corrente produzida da fonte, que é a força eletromotriz. Então uma corrente de força eletromotriz. Esta indução aqui, né, produz uma corrente contrária, né, como diz aqui, uma corrente contrária. Até vencer essa corrente contrária, nós temos o fator transitório aqui. Quando essa corrente vence totalmente, passa por aqui, né? Então no primeiro momento, a hora que a gente liga, a tensão é 10. Conforme essa corrente da força eletromotriz vai vencendo essa corrente induzida vai diminuindo, né? Porque a força da fonte ela vai superar essa corrente induzida aqui, até ela passar totalmente. Então no primeiro momento, como a corrente de força contra eletromotriz ela é muito forte, a tensão sobre o indutor é máxima. Conforme esse sistema vai trabalhando aí no tempo, né, 5 taus, esta agulha faz isso, a tensão sobre o indutor vai para 0. Tudo bem? Ó, tá em 10, vai para 0 volt. Por quê? Essa corrente da fonte vence essa corrente induzida. E daí essa bobina vira um fio, né? Vira um fio e a corrente se torna máxima. Então no início, quando você ligou a fonte, né, e a corrente induzida era muito forte, a lâmpada estava o quê? Estava apagada. Então quem chegou primeiro aqui nos terminais dessa bobina, desse indutor, foi a tensão. A tensão estava máxima e a corrente estava mínima. Conforme o tempo passa, essa corrente vai aumentando, a tensão vai caindo e a corrente vai subindo. Então, a tensão era máxima no momento que você ligou a chave e ela vai diminuindo até 0. A corrente estava muito baixa, conforme a corrente da fonte vai vencendo, vai aumentando essa corrente, essa lâmpada vai acendendo cada vez mais. Até quando esse indutor se comportar como fio, como o indutor estiver totalmente energizado, a corrente aqui vai ser máxima. Então quem chegou primeiro no indutor? A tensão máxima. Tá certo? Então,
O que esse sistema tem? Que a corrente vai ser atrasada em relação à tensão. E a gente vai usar esse pensamento para circuitos em corrente alternada, tá bom? Então vamos fazer um estudo agora com um indutor no circuito alternado. Vou trabalhar ainda, pessoal, com um sistema, né, puramente indutivo, igual foi o caso de capacitores. Então o que eu vou ter lá? Vou ter uma fonte de tensão que vai ter um valor de tensão de 20 volts. Vou trabalhar igualzinho o capacitor. Aqui eu tenho um indutor. Vou colocar o indutor aqui, um L igual 200 mH. É o valor desse indutor. Aqui uma fonte de 20 volts, fase 0 grau, né? Eu vou colocar uma frequência inicial aqui de igualzinho o outro exercício de capacitores, 10 Hz. Tudo bem? Vou começar com 10 Hz, depois eu passo para 100 Hz. Aqui nós vamos ter reatância indutiva. O XL é chamado de reatância indutiva. E a fórmula é esse aqui: ômega vezes indutor. Tá certo? Então vamos lá. Quem que é esse ômega? É o 2 vezes o π vezes o F vezes o indutor. Tá certo, pessoal? Então o XL, que é a reatância indutiva, vai ser o 2 vezes o π vezes o F, 10 Hz vezes 10 vezes o valor do indutor, 200 mH, tá? Então 200 vezes 10 a menos 3 Henry. Tudo bem? Então XL, e vai ser agora, calculando aí, então, vamos lá, 2π, 2π vezes 10 vezes 200 expoente a menos 3. Então nós encontramos uma reatância indutiva de 12,56 ohm. Achou-se aí este valor de reatância indutiva com a frequência de 10 Hz. Ok, pessoal? Agora eu vou, como no caso do capacitor, eu vou aumentar a frequência para 100 Hz. Aumentando-se a frequência para 100 Hz, o que nós vamos ter, né? Vamos ter que o XL é igual a 2 vezes o π vezes o F vezes o indutor, né? Então o XL vai ser 2 vezes o π vezes a frequência agora é de 100 Hz, no lugar de F, 100 Hz, vezes o indutor, 200 mH. Então 200
vezes 10 elevado a menos 3 Henry, certo? Então XL vai ser, usando a calculadora, 2π vezes 100 vezes 200 expoente menos 3. Aqui nós vamos ter 125,6 ohm. Então, qual é o detalhe, né? Se tivermos para o mesmo valor de indutor, se aumentarmos a frequência para o mesmo indutor, aumentou a frequência de 10 Hz para 100 Hz, a reatância indutiva aumenta. Aumentou a frequência, aumenta a reatância indutiva. Tá certo? E se eu trabalhar com o indutor menor, né? Então eu vou agora com a mesma fonte que tem valor de 20, né? Um circuito puramente indutivo, onde a potência dissipada também é zero, né? Esse circuito aqui. Então agora eu vou colocar um indutor L, era 200, vou colocar um de 100 mH, tá certo? A frequência aqui eu vou começar com 10 novamente, 10 Hz, e depois a gente vai para 100 Hz, certo? Fazer um estudo bem detalhado desses pormenores aí, né? Então, XL é o 2 vezes o π vezes o F vezes o indutor, né? Então a gente vai ter 2 vezes o π vezes o F, a primeira frequência, 10 Hz, vezes o valor do indutor, 100 mH. Então o XL vai ser quanto? Né? Então 2π vezes 10 vezes 100 expoente menos 3. 6,28 ohm. Então eu achei que a impedância indutiva, né, colocou-se um indutor de 100 mΩ, né? Quando nós tínhamos a frequência de 10 Hz por um indutor maior de 200 mH, o valor de resistência era 12. Agora colocou-se um indutor metade do tamanho de 100, a resistência foi para 6,28. Então 28 mais 28, 56, né? Então esse cara, o 12 é o dobro disso aqui, porque a indutância é o dobro da de 100, tá certo? Então conforme temos indutores maiores que esse cara, a resistência é maior. Quando temos indutores menores, né, a impedância é menor, tá bom? Então só para fechar o assunto agora, né, qual vai ser o XL para a frequência de 100 Hz?
Então vai ser 2 vezes o π, vezes a frequência que agora são 100, vezes o valor do indutor, que é de 100 mH. Então o XL, tá certo? Fazendo aí, né? 2π vezes 100 vezes 100 expoente menos 3. Isso vai dar 62,8 ohm. Então isso fica claro o que para nós, né? Se nós fizermos uma observação, né? Aí, né? Conforme aumenta a frequência, aumenta XL. XL aumenta. A impedância indutiva aumenta. Certo? E se tivermos um indutor de 100 e um de 200, é a mesma coisa, né? Conforme aumentamos o indutor, né? O valor do indutor aqui aumenta também a reatância indutiva. O indutor maior de 200 deu 12, na frequência de 10 Hz. O indutor menor, na mesma frequência de 10, deu 6. Tá bom? Então a gente pode ver que o indutor maior dá uma reatância indutiva maior. Beleza? Isso aí é um conceito que a gente vai precisar agora para trabalhar com os detalhes, né? Que vão se seguir aí em toda essa explicação, ok?